Salve, salve, amante da língua portuguesa! Você, meu amigo, você, minha amiga, concurseiro, concurseira, que está aqui no HD Cursos. A partir deste momento, nós vamos dar início à nossa trajetória com um tópico muito importante do seu edital, que é a parte de compreensão e interpretação de textos. Você vai visualizar aqui comigo que a teoria em relação a este tema, a teoria em relação à compreensão e interpretação, é uma parte bem enxuta, tá? Então, normalmente, o que faremos para chegarmos a um bom percentual de acerto é treinar, tá certo? E vamos treinar juntos com muitas questões direcionadas que eu tenho certeza que farão aí a diferença na sua preparação, beleza? Como eu já falei para ti, eu me chamo Marcelo Ribeiro, tenho a honra de ministrar há um bom tempo já a disciplina de língua portuguesa, já passei pela celeuma pela qual você está passando, que é de pensar, olha, será que vai valer a pena? Será que vale a pena ou não estudar para concurso? Eu indico a você que vale muito a pena sim. Não desista, se o seu objetivo realmente é este, seja na carreira policial, seja na carreira de tribunais, seja na carreira, enfim, administrativa, quais das carreiras forem, você está no caminho certo, tá bom? Você está no caminho certo porque vencer através do seu próprio esforço é algo maravilhoso. Você pode ter certeza que no final vai valer sim a pena, beleza? Vem comigo, eu vou colocar aí pra ti, ó. Vamos começar. Bom, como eu já falei, eu sou o professor Marcelo Ribeiro, nós vamos juntos começar a partir deste momento a nossa conceituação de compreensão e interpretação de textos, beleza? Vem comigo, ó. Conceitos iniciais, é importante termos alguns conceitos iniciais. Primeiro, Marcelo, as bancas costumam cobrar isso? Não, mas é importante entender. O que seria compreender? Compreender é ler o que está explícito, ou seja, aquilo que está dito. Se eu digo assim para você, sairei amanhã, o que está dito? Que amanhã eu vou sair, não é verdade? É. Tranquilo, fácil demais, né? Interpretar. Interpretar é ler o implícito. Veja, o explícito é o que é claro. O implícito é aquilo que é obscuro. Eu não consigo visualizar em um primeiro momento, mas eu consigo deduzir. Ou seja, é aquilo que está em uma camada mais profunda do texto. Isso seria interpretar. Massa? Vamos a um exemplo aqui. Vou trabalhar com um exemplo contigo. Primeiro, veja o exemplo. A sala de hoje, ou a sala hoje, está agitada. Se eu digo assim para você, ó, a sala hoje está agitada. A primeira pergunta que eu faço a você é, a sala normalmente é tranquila? Eu pergunto, a sala normalmente é tranquila? Olha, a sala hoje está agitada. Se eu disse que hoje ela está agitada, é porque nos demais dias eu consigo inferir que normalmente a sala é uma sala tranquila, não é verdade? Sim. Veja que nós já fizemos a nossa primeira dedução, já fizemos a nossa primeira interpretação. Isso aqui é verdadeiro. Olha a segunda afirmativa. Não é a primeira aula que o autor da frase ministra nessa sala. Não é a primeira aula que o autor da frase ministra nessa sala. Veja, hoje a sala, ou a sala hoje, está agitada. Ele afirma, não é a primeira aula que o autor da frase ministra nessa sala. Isso é verdade? A sala hoje está agitada. Bom, veja comigo. Se eu estou dizendo a você que ó, a sala hoje está agitada, isso pressupõe que dois fatores. A sala normalmente é tranquila e o segundo fator, eu pelo menos em uma outra oportunidade, imagine que eu sou quem falou essa frase. Em pelo menos uma outra oportunidade eu estive na sala. Então o que é que ele afirma na 2? Vamos lá, vamos subentendendo, vamos trabalhando aqui nossa compreensão e nossa interpretação. Não é a primeira aula que o autor da frase ministra nesta sala. Perfeito, Marcelo, não é a primeira aula. Por que é que não é a primeira aula que ele ministra? Porque veja, a sala hoje está agitada. Tranquilo? Se hoje ela está agitada, implica dizer que eu já conheço, pelo menos uma outra vez, eu já estive naquela sala. Terceiro, a terceira diz assim, ó, os alunos são indisciplinados. Eu poderia afirmar isso em relação a esta frase? A sala hoje está agitada. Eu posso afirmar que eles são indisciplinados? Não, não posso. Por quê, Marcelo? Porque veja, como a noção de compreensão e interpretação, ela é interessante e ela é necessária. Quando eu digo assim, os alunos são indisciplinados, é uma vertente em que eu estou deduzindo, em que eu estou chegando a uma conclusão que o meu texto não me permite chegar. Eu chego a uma conclusão que o meu texto não me permite chegar, certo? Hoje a sala está agitada. Eu não posso afirmar que, por a sala estar agitada, os alunos são
indisciplinados. Não. Mas eu poderia dizer, os alunos estão indisciplinados? Isso aqui poderia ser sim uma dedução. Agora, os alunos não é uma dedução que eu posso fazer, beleza? Tranquilo? Olha para mim. Neste primeiro momento eu quero apresentar o que normalmente as bancas cobram. Coloca um trecho e diz, a partir deste trecho, normalmente é um parágrafo, chega-se a determinada conclusão, pode-se inferir de acordo com o texto e por aí vai. Massa? Só para que você visualize alguns dos enunciados. Todas estas sentenças aqui já foram cobradas em prova, então você precisa guardar as informações pertinentes. Outro ponto importante que eu quero levar para ti, seguinte, existe dentro da análise do nosso texto aquilo que eu posso ler sem que esteja claro, correto? É o chamado implícito, como a gente falou. Existe aquilo que está claro e que eu consigo visualizar, o chamado explícito, beleza? Beleza. Existem ainda problemas de construção que eu posso sair daquilo que está direcionado no meu texto, como é o exemplo 3, que é a chamada extrapolação, tranquilo? Ou seja, o meu texto afirma uma coisa, eu vou e trilho outro caminho, saio daquela curva. Massa? A mais. Quando eu vou a mais, eu chamo de extrapolação. Quando eu vou a menos, ou seja, quando eu reduzo o conteúdo do texto, é chamado de redução. Estes termos eu nem vou colocar aqui, porque nossas bancas não cobram. O que as nossas bancas cobram é a aplicação, beleza? Dentro da teoria da aplicação da análise do texto, eu trouxe aqui alguns direcionamentos que você vai seguir. E a partir de hoje eu garanto a você que com esses direcionamentos você não vai mais errar questões de compreensão e interpretação. Vamos lá? Bora treinar? Vem comigo, ó. Vou colocar aí para ti o direcionamento. Pois bem, método do círculo. É o método a que atribuir, obviamente, esta teoria, chamado de método do círculo. O que é que acontece, Marcelo, no método do círculo? Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, o que é que eu preciso saber? O assunto. No primeiro momento vai dar um tanto quanto trabalho, certo? No primeiro momento vai dar trabalho, mas tudo na vida dá trabalho, né? É melhor dar trabalho e você conseguir resolver as questões do que não dar trabalho e você não conseguir resolver, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa no método do círculo, eu vou perguntar o assunto. Acerca de que esse texto está tratando? Guarda isso. Assunto. Depois, segundo fator, quem? Existe um personagem principal nesta minha narrativa? Existe um quem? Alguém sobre o qual eu posso tratar? Terceiro, quando? Quando é que este fato ocorre? Em que momento? Ele é um fato psicológico? Ele é um fato concreto? Como? Como é que este fato ocorre? O que ocorre? Como este fato vem a ocorrer? E por fim, o porquê. O porquê de este fato ocorrer. Beleza? Então, método do círculo, eu tenho que me lembrar de direcionar a ideia do meu assunto, além do assunto quem, além de quem, quando e por fim como e porquê de acontecer aquele fato narrado, beleza? Aquele fato narrado, aquele fato direcionado ali no momento do meu texto, na leitura do meu texto. Marcelo, eu devo ser capaz de saber direcionar todos esses pontos? Deve, a fim de que você faça uma boa compreensão, uma boa interpretação. Massa? Guarda isso aqui, por quê? Porque isso aqui vai ser a base, isso aqui vai ser a base, ó. Isso aqui vai ser a base, para a nossa análise. Show de bola? Show. Marcelo, por que você chama, por que você definiu este método como método do círculo? Porque eu percebi que muitos alunos têm dificuldade não de entender de fato o que o texto diz, não de interpretar de fato o que o texto denota, mas sim de decodificar o texto. Muita gente tem dificuldade de fragmentar o texto, de saber, olha, qual que é o assunto, quem é que fala, quando isso acontece, como e por quê. Veja que eu apelidei método do círculo porque eu tenho aqui, ó, um círculo. Eu tenho uma espécie de ideia, né, que vai girando, vai rodando, vai afunilando, até chegar aqui, ó, veja, na nova leitura. Então eu tenho uma primeira leitura aqui, ó, e vou afunilando essa leitura até chegar em uma segunda leitura. Veja que o que eu tenho no primeiro momento é uma coisa. Quando eu chego aqui na segunda leitura, eu já vou ter novas definições acerca do meu texto. Beleza? Tranquilidade total? Vem comigo aqui treinar, ó. Vamos lá. Temos um texto e você vai treinar comigo a partir deste texto que aí está pré-definido. Note. Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões. Vamos ver. Primeiro, escrita e fixação de informações.
Temos assim, ó. Com a correria do dia a dia e a tecnologia ao alcance de todos, escrever à mão tornou-se algo menos frequente. Qual que é o assunto, Marcelo? Bom, por este primeiro momento, vai dar em torno da escrita, né? Num primeiro momento, eu posso visualizar aqui que é a escrita, mas vamos continuar. Mas, pesquisadores de Princeton, nos Estados Unidos, elucidaram que nem sempre o que se apresenta como fácil é o melhor método. Marcelo, eu encontrei ali o assunto. Note. Pesquisadores de Princeton, nos Estados Unidos, elucidaram. Veja que eu tenho quem, né? Quem age, quem faz algo, todo texto vai ter. Veja, os pesquisadores elucidaram, eles mostraram, eles direcionaram. Ah, Marcelo, então já sei o quem. Bora. Que nem sempre o que se apresenta como mais fácil é melhor. Eles explicaram que escrever aumenta a memorização das informações. Ah, Marcelo, eu entendi agora que escrever, aumenta a memorização das informações. Já é um novo conteúdo aí que eu posso associar ao ato de escrever, não é verdade? Sim, ó. Qual é o assunto? Escrever. Sobretudo, uma escrita que se dá em torno de quê? Da escrita aumentar, né? A escrita à mão, aumentar a memorização, né? A escrita aumenta a memorização. Beleza, já sei o assunto, já sei quem. Nota. Estudo realizado pelo psicólogo Daniel Oppenheimer provou, por meio de teste aplicado aos estudantes, que, após 30 minutos de apresentação de uma palestra, quando interrogados sobre o assunto abordado, os voluntários que digitaram no notebook, apesar de terem anotado uma grande quantidade de texto, conseguiram assimilar bem menos as explicações do tema proposto, diferentemente do que aconteceu com o grupo que escreveu à mão. Beleza? Beleza, Marcelo. Veja, dentro daquela minha ideia de assunto, quem, quando, como e porquê, aqui eu consegui direcionar o assunto e consegui encontrar quem. Sim. Assunto, escrever à mão. Quem direcionou? O grupo, né? Explica a explicação dessa ideia. Quem foi o autor desta ideia? O grupo de Princeton, né? Os pesquisadores da Universidade de Princeton. Tranquilo? Show. O quando aqui? O texto não me disse. O como aqui? O texto também não me diz. E o porquê aqui? Não tem essa informação. Mas eu tenho duas informações, que é o assunto e quem. Veja que este fato, normalmente, já vai ser o suficiente. Se o texto não apresenta tempo, se o texto não apresenta uma ideia associada a como o processo vai acontecer e o porquê, eu nem preciso assinalar. Nota, o método aqui do círculo, ele se dá em torno de quê? De 5 fatores. Não necessariamente eu vou encontrar os 5. Vem comigo na 1. De acordo com o texto, é incorreto. Ou seja, eu quero a alternativa incorreta. Afirmar que. Letra A. Obtém-se mais informação quando se escreve. Cuidado, porque ele quer a incorreta. Incorreta. Marcelo, eu vi que de fato, você vai analisar comigo, que de fato, escrever aumenta a memorização das informações. Isso aqui já era o assunto do meu texto, Então isso aqui é verídico, é verdade, Beleza, o assunto já matou para mim o que é que eu quero. Letra B, a quantidade de informações aprendidas pode variar. Pode ou não pode? Veja, Bem aqui, Quando interrogados sobre o assunto, os voluntários digitaram no notebook, apesar de terem anotado uma grande informação de texto, conseguiram assimilar, ou seja, compreender bem menos as explicações sobre o tema. Nota, a quantidade de informações aprendidas, ou seja, que você conseguiu captar, pode variar? Pode variar de acordo com o quê? De acordo com se o tipo de anotação que foi feito, né? Se a minha anotação foi feita à mão, eu vou conseguir reter mais informações. Se ela foi digitalizada de acordo com o texto, eu vou reter menos informações. Olha a letra C. O número de informações retidas apresenta-se menor ao se digitar. Ou seja, o número de informações que eu consigo capturar, o número de informações que eu retenho, apresenta-se menor quando eu digito. Correto. Aí vem comigo a letra D. A mesma quantidade de informação pode se obter ao se digitar e ao escrever. Ele está dizendo que é a mesma quantidade de informações eu vou ter ao digitar e ao escrever. Volta lá no texto. Você viu comigo que não. Por quê, Marcelo? Porque uma coisa dá em torno de quê? Em torno da escrita. Uma coisa é quando eu vou lá,
e escrevo, utilizo minha mão, né, no ato de escrever. Outra coisa, de acordo com o nosso próprio texto aqui, é quando eu faço o quê? É quando eu me direciono a digitalizar, ou seja, a escrever, por exemplo, no notebook, como é o caso do texto citado, beleza? Tranquilo, massa demais. Então, ó, sendo assim, a assertiva que se mostra adequada dentro deste nosso contexto só pode ser, volta comigo lá no texto, só pode ser a letra inadequada, no caso, né? A letra D de Deus, tá certo? Letra D de Deus é o gabarito da questão de número 1. Por quê, Marcelo? Porque não é a mesma quantidade de informações que eu capturo quando eu digito e quando eu escrevo. Massa? Método do círculo. Vamos continuar treinando. Letra D, nosso gabarito. 2. Existe entre a correria do dia a dia e a tecnologia ao alcance de todos e o fato de escrever à mão ter se tornado menos frequente, respectivamente, uma relação de. Veja, relações de causa-efeito, relações de causa-consequência, são relações que são cobradas também dentro da parte de compreensão e interpretação de textos. Então nós precisamos ter o direcionamento. Nota comigo, eu vou voltar lá o texto só para apresentar para ti, tá? Olha o texto, ó. Com a correria do dia a dia e a tecnologia ao alcance de todos, escrever à mão tornou-se menos frequente. Nota, eu vou colocar aqui como sendo A e vou colocar aqui como sendo B. Beleza? Beleza. Veja, observa comigo. Algo acontece e algo posteriormente vem a acontecer. Quem é que acontece primeiro para que se gere este outro fato? Veja, com a correria do dia a dia e a tecnologia ao alcance de todos, escrever à mão tornou-se menos frequente. É como se eu dissesse assim, ó. O fato de existir a teoria e de existir a tecnologia, perdão, e esta tecnologia está ao alcance de todos, causou algo, não causou não, causou. O que foi esse algo que foi causado? Qual que é a relação estabelecida? Escrever à mão tornou-se algo menos frequente. Veja que eu tenho uma relação de causa e efeito, ou causa e consequência, beleza? Vamos ver se o texto diz isso, né? Se o texto nos dá essa relação. Olha aqui, ó, a letra A, ó. Causa e efeito. Letra B, efeito e causa. Não. A correria do dia a dia e a tecnologia ao alcance de todos gera algo. Gera o fato de escrever à mão ter se tornado algo menos frequente, beleza? Beleza, e não o contrário. Então a letra A é o nosso gabarito, ó. Já vou até assinalar aqui para ti, ó. Gabarito letra A. Letra B está equivocada porque faz a troca. Condição e hipótese? Não. Condição e hipótese, na verdade, são relações que não estão estabelecidas dentro do nosso texto, né? Condição e hipótese, se A, então B, aqui não é o caso. Apesar de o conectivo aqui, ó, você que estuda raciocínio lógico, pensar este conectivo aqui, esta ideia da setinha para cá, ela apenas indica quem surge para que outro algo possa surgir, tá bom? Aqui em língua portuguesa, essa seta não vai significar o sim então. Quando significar, eu falo, mas como regra, não é o que significa, certo? Isso aqui é o sim então lá dentro do raciocínio lógico. Hipótese e condição, também não. Nosso gabarito é a letra A de amor. Veja comigo na questão de número 3. Ó, leia a charge abaixo. Vamos lá. Lembrando sempre, se eu tenho um texto, eu tenho que utilizar o método do círculo. O método do círculo eu utilizo quando, Marcelo? Quando eu tenho muita dificuldade. Se eu não tenho muita dificuldade, eu só vou treinar. Mas, até o momento de eu ficar craque, eu vou utilizar aqui o método do círculo, tá certo? Ah, Marcelo, quem foi que inventou? Fui eu, professor Marcelo Ribeiro, gosto do método do círculo e aplico aqui com os meus alunos. Vem comigo, ó. A escola enviou uma nova lista de materiais. Estão pedindo colete à prova de bala, capacete e escudo. Beleza? Beleza. Qual é o assunto aqui, ó? Qual é o assunto? Bom, o assunto é que se eles estão pedindo, a escola está pedindo uma nova lista, né, de materiais e a escola pede colete à prova de bala, capacete e escudo, a primeira coisa que eu sei é, normalmente uma escola não vai pedir isso, não é verdade? É. Então aqui já está fugindo a regra. Para que eu utilizo colete à prova de bala? Para me defender de bala. Para que eu utilizo o capacete? Quem anda de moto? Para evitar levar uma pancada forte na cabeça, né? Este capacete, nesse caso aqui, para evitar uma bala, né, que possa chegar a alguém. O escudo, para se defender. Veja que todos esses fatores aqui dão-se em torno de quê? De algo em prol de alguém se defender, não é verdade? Sim. Então o meu tema aqui, o meu assunto é a violência. O tema aqui, ou o assunto,
gira em torno da violência, tá certo? Violência onde, Marcelo? Bom, se é a escola que está pedindo isso, é uma violência nas escolas, ó. O tema aqui do meu texto é a violência nas escolas. Vamos lá, eu consigo saber o quem nessa minha situação? Quem? A escola enviou nova lista. Consigo saber o quem? Consigo. Se eu for analisar o quem dessa situação aí, eu posso dizer, ó, quem enviou foi a escola. A escola envia e o ato de a escola enviar gera toda a situação aqui narrada, não é verdade? Quando? Não tenho quando aqui, o texto não me fala, então não preciso perder tempo. Como? Eu tenho como? Também não, então não preciso perder tempo. Por quê? Cara, por quê? Se eu pedir colete à prova de bala, capacete e escudo, é porque a violência tá grande, né não? Sim, a violência está grande. Beleza? Leia a charge agora, vamos responder ao texto. Questão número 3. De acordo com as possíveis inferências dessa charge, é correto que se afirma em... Vê comigo na letra A. O tema principal, o tema dá conta... O tema é a mesma coisa do assunto, tá? Assunto e tema são a mesma coisa. O tema principal, o assunto, dá conta dos materiais que as escolas cobram dos alunos. É isso? Não. O tema ou assunto aqui é a violência, você viu comigo. B. O tema principal é a falta de recursos das famílias para a compra de materiais escolares. Não, o tema não é este. Os materiais escolares foram comprados. São novos materiais, são materiais para se defender da violência. Letra C. O tema principal gira em torno da violência que afeta as escolas. Ô Marcelo, lindo, né? Gabarito letra C, bonito demais. Vê comigo. Justamente o que a gente falou. Violência nas escolas. Olha a escola sendo o autor dessa situação. Letra D. A principal temática abordada faz referência à dificuldade de organizar uma lista de materiais escolares, como nada a ver, ó. A principal temática é a violência que ocorre ou que afeta as pessoas, né, nas escolas. Show de bola, topzera, topzera, topzera. Bora lá, vamos tocar o barco aqui para a questão de número 4. Vem comigo na questão de número 4. Quarta questão, um texto um tanto quanto longo, mas aqui vai ser bom, porque textos aqui que são mais descritivos ou mais argumentativos, são textos que normalmente vão me dar todos os elementos do método do círculo, beleza? Bora lá. Leia o texto abaixo. Segundo o relatório síntese do 6º ciclo de avaliação do painel intergovernamental sobre mudança climática, a taxa de mortalidade decorrente de tempestades, inundações e secas entre 2010 e 2020 foi 15 vezes mais alto nos países mais suscetíveis às mudanças climáticas. As populações mais vulneráveis são as que historicamente menos contribuíram para o aquecimento global. Ponto. O primeiro parágrafo é muito, mas muito importante. Marcelo, qual é o assunto? O assunto é o quê? Mudança climática. Eu consigo visualizar aqui, ó, pelo primeiro parágrafo. O assunto vai girar em torno das mudanças climáticas, tá bom? Sim, as populações mais vulneráveis são as que historicamente menos contribuíram para o aquecimento. Além disso, quem praticou, quem realiza o núcleo do primeiro verbo, quem é mais importante dentro dessa síntese aqui desse parágrafo? O relatório, né? Não, ó. Sim, o relatório do 6º ciclo de avaliação do painel intergovernamental de mudança do clima, ok? De acordo com essa galerinha aqui, a taxa de mortalidade decorrente de tempestades, inundações e secas entre 2010 e 2020, o tempo, ó, consegui encontrar também, ó, foi 15 vezes mais alto ou 15 vezes maior em países mais suscetíveis às mudanças. Veja, eu consegui encontrar assunto, quem e quando, só no primeiro parágrafo já, certo? Bora continuar. Nesse contexto, a conceituação de justiça climática, encontrei outro ponto importante, ó, justiça climática. Sim, Marcelo. Mas veja que justiça climática faz parte do tema que dá em torno de quê? Das mudanças climáticas, beleza? A justiça climática vem do fato de que os impactos desse aquecimento atingem de maneira desigual os diferentes grupos sociais. Nota, diferentes grupos sociais são afetados, né, não? Segundo o IPCC, a justiça climática pode permitir ações de mitigação ambiciosas e o desenvolvimento resiliente ao clima, com resultados de adaptação fundamentados nas áreas de pessoas com vulnerabilidades aos riscos climáticos. Apesar do crescimento dos níveis de emissão per capita de gases de efeito estufa, nota, se o autor do texto ou se o texto colocar uma sigla, você já vai apontar a setinha. Essa sigla é o que está outrora sendo dito. Então, ó, emissão per capita de gases do efeito estufa é o que? GEE. Nos países do sul global,
Ainda há grande disparidade econômica, ok, histórica e social, que distingue tanto a contribuição para as mudanças climáticas quanto as respectivas estratégias de mitigação e adaptação adotadas. Continua comigo. A implantação dessas estratégias implica práticas de prevenção e mitigação que vem sendo conduzidas local e globalmente, que visam reduzir emissões de GEE. Marcelo, que é GEE mesmo? Acabei de colocar lá para ti, ó. Emissão per capita de gases de efeito estufa. Volta lá. E suas consequentes alterações climáticas. Em relação à prevenção, podem ser citados, por exemplo, o aumento da eficiência energética, o uso de combustíveis de baixo carbono e a implantação de energias renováveis. Veja, em relação à prevenção, como é que eu faço para prevenir este problema? Ou seja, como é que eu faço para prevenir a emissão desses gases, Marcelo? Ó, eu posso prevenir, podem ser citados como prevenção, o aumento da eficácia ou da eficiência energética, o uso de combustível de baixo carbono e a implantação das energias de tipo renovável, beleza? Já práticas de mitigação, o que são práticas de mitigação? Práticas que amenizam, eu quero amenizar. Podem ser, para amenizar o problema. Uma coisa é prevenir que o problema aconteça, outra coisa é mitigar. Como mitigação, podem ser soluções baseadas na captura e armazenamento de CO2, na captura e utilização de CO2 e na carbonatação mineral. As técnicas para a captura de carbono são especialmente importantes para fontes estacionárias de emissão dos gases per capita, do efeito estufa, tais como as indústrias que queimam combustíveis fósseis. Isto porque, se limitarmos a emissão pontualmente, impedimos que os gases sejam disseminados na atmosfera. Em se tratando de justiça climática, lembra? Marcelo, está associada ao quê? A mudança climática, associada ao meu assunto. Isso pode ser ainda mais relevante se os empreendedores possuem responsabilidade, recursos financeiros e técnicas disponíveis para o gerenciamento dos resíduos gerados por seus empreendimentos, neste caso resíduos gasosos. A sociedade em geral não deveria ser corresponsável, ou seja, responsável junto pela mitigação de tal impacto. Com base no texto, é correto afirmar que, com base no que acabamos de ler, o que é que eu posso afirmar? As consequências desastrosas das mudanças climáticas atingem, olha comigo, meu aluno, na mesma proporção diferentes populações mundiais. Nananina não, você viu comigo, meu amigo. O que é que acontece, 15 vezes mais alta a incidência de tempestades e inundações entre 2010 e 2020 foi 15 vezes mais alta. Em países o quê? Em países mais suscetíveis às mudanças. A população mais vulnerável, ou seja, a população que mais sofre com este problema, são as que historicamente menos contribuíram para o aquecimento global. Ou seja, os países que menos poluem são os que mais sofrem as consequências do aquecimento global. Eu não posso afirmar o que diz a letra A, que diz que as consequências desastrosas atingem na mesma proporção. Não. O assunto já me definiu que isso aqui não era verdade. Letra B. Os maiores responsáveis pela emissão daqueles gases, lembra? Gases, emissão do efeito estufa, gases per capita, são os mais diretamente afetados. A mesma coisa que ele afirma aqui, ele está afirmando aqui. São os mais diretamente afetados pelas mudanças climáticas. Não, o texto me diz o contrário. Quem menos produz esse tipo de gás é quem mais sofre. Chega a ser desigual, né? Por isso se fala em justiça climática. Letra C. Só resta mitigar os efeitos da mudança climática. Só resta mitigar, é isso, meu aluno, Ou seja, não tem mais jeito, eu só posso mitigar. Olha comigo, eu risquei contigo, Eu tenho mudanças de prevenção, e tenho mudanças de mitigação. Ele está falando que só resta mitigar, visto que não há medidas preventivas, não, Poderíamos até listar as medidas preventivas, tá aqui, Podem ser citadas como o aumento da eficiência energética, o uso de combustíveis de baixo carbono. Letra D. Os efeitos da mudança climática podem ser abrandados com o emprego de técnicas para a captura de carbono. O que seria abrandar, Marcelo? Abrandar é amenizar, é diminuir. Não é não? O que tem aqui, a mitigação, não é a diminuição? Sim. Como é que eu posso fazer isso? Captura de CO2, captura e utilização de CO2 e a carbonatação mineral. Ele diz, podem ser empregadas técnicas para a captura de carbono? Sim. Além do que o texto continua aqui, As técnicas para a captura de carbono são especialmente importantes para as fontes estacionárias de emissão de GEE. Tranquilo? Tranquilo, então a letra D é o nosso gabarito.
Letra E, o aumento da ocorrência de intempéries, ou seja, de problemas como tempestades, foi o principal responsável pela taxa de mortalidade nos países mais suscetíveis às mudanças climáticas entre o ano 2010 e 2020. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As intempéries, volta lá no texto, ó, como, por exemplo, as tempestades, as inundações e as secas foram responsáveis pela taxa de mortalidade decorrente, correto? Decorrente de tempestades e inundações, beleza? Então a letra E também está errada. Nosso gabarito é a letra D. Lê comigo aqui a questão de número 5. Lê o texto abaixo. A Patagônia. Localizada majoritariamente, o que é majoritário? Majoritária na maior parte. Na Argentina, a Patagônia é um território de 1.043.000 km². No continente, sul-americano, com uma pequena extensão além da fronteira com o Chile. Qual que é o tema, Marcelo? Qual que é o assunto? O título já deu, né? O assunto é a Patagônia, beleza? Normalmente o assunto vai estar direcionado ao título do meu texto, tá bom? Continua. A Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Andes delimita a fronteira entre os dois países e ambos os lados possuem atrações incríveis, como paisagens que parecem pinturas com glaciares, rios e cores surpreendentes, lagoas, picos nevados e também estepes áridas, sem contar com a presença de diversos animais, como os adoráveis e simpáticos guanacos, uma espécie de lhama que vivem na região, os pinguins, lobos marinhos e aves peculiares. Os pinguins, lobos marinhos e aves peculiares, para deixar claro, a Patagônia é um espetáculo que aquece a alma de um viajante, correto? Correto. Beleza. Qual que é o assunto? Patagônia. Quem? Existe um quem aqui? Não. Existe apenas um fato, uma ocorrência. Alguém está descrevendo a Patagônia. Tranquilo? Tranquilo. Quando? Eu tenho tempo aqui? Não. Como? Eu tenho um como? Também não. Eu tenho um porquê? Também não. Veja que meu texto só apresentou o assunto. Marcelo, precisa ter tudo? Não precisa. O método do círculo é um método criado, pensado, para que você consiga resolver os seus problemas de compreensão a partir de 5 perguntas. Tranquilo? Tranquilo. Se eu não tenho essas 5 perguntas, não faz mal. O texto, a questão, não vai me cobrar nada além disso. Vê comigo, ó. De acordo com a leitura, assinale a alternativa incorreta. Eu quero que você tome muito cuidado, por quê? Porque normalmente as bancas, quando querem jogar pegadinhas, elas jogam aqui, ó. Botam o incorreto. Vamos lá. A Patagônia fica localizada na Argentina e no Chile. Marcelo, isso é verdade? Claro que é, pô. Claro que é. É uma construção verdadeira. Ah, vou marcar a letra A, não é isso? É não, ele quer incorreta. Cuidado. Veja. Olha comigo o texto, ó. Localizada majoritariamente na Argentina. Se eu digo assim, ó, é majoritariamente na Argentina. Vou desenhar aqui pra ti, ó. Aqui é a Argentina, ó. Aqui é o Chile, tá bom? Tá bom. Aqui é a Patagônia, ó. É como se acontecesse isso aqui, ó. A maior parte fica na Argentina. E uma pequena parte fica no Chile, beleza? Tranquilo. Mas existe nos dois lados? Sim. Entre a Argentina e o Chile fica a Cordilheira dos Andes. Eu posso afirmar isso, Marcelo? Entre a Argentina e o Chile fica a Cordilheira dos Andes. Olha comigo, ó. Localizada majoritariamente na Argentina, no continente de pequena extensão, no Chile, a Cordilheira dos Andes delimita a fronteira. Veja que a cordilheira delimita a fronteira. Se ela delimita a fronteira, eu posso dizer que ela fica localizada entre a Argentina e o Chile. Não posso, não? Posso. Então deixa quieto aí. Letra C. Tanto a parte do Chile quanto a Argentina possuem atrações incríveis. Correto. Olha o texto lá, ó. Olha o texto lá. Sem contar com a presença de diversos animais, como os adoráveis e simpáticos guanacos, uma espécie de lhama que vivem na região. Veja, ó. Possuem, a Cordilheira dos Andes delimita a fronteira entre os dois países. Ambos possuem atrações incríveis. Então, os dois lados ali da representação, né, da cordilheira, possuem atrações incríveis. Eu não posso afirmar que é apenas um lado, beleza? Tranquilidade? Show de bola. Então, é uma afirmativa, é uma sentença, né, que eu não posso ter como sendo uma sentença verdadeira. Não posso levar em consideração. Então, eu tenho que tomar cuidado também com esta minha afirmativa, beleza? Tranquilo? Show de bola. Continua comigo na análise, tá certo? Ó, letra D. A Patagônia. Na Patagônia encontra-se os guanacos, os pinguins, os lobos marinhos e etc. Ó, na Patagônia encontra-se guanacos, lobos marinhos e todos os outros animais aí supracitados, né? Isso é verdade?
Isso é verdade? É verdade também, ó. Então, ó, aqui verdadeiro, verdadeiro, aqui também verdadeiro. Por que, Marcelo? Vem comigo. Picos elevados também estepes áridos, sem contar com a presença de diversos animais adoráveis, simpáticos, guanacos. Ok, os guanacos estão na Patagônia, tá certo? Tá certo. Só me restou a letra E, vamos ver. Somente uma pequena extensão do Chile encontra-se aves pequenas. Não, aí não. Não é somente em uma pequena extensão do Chile. Não, não, não. Eu tenho aves aqui, ó, uma espécie de lhama, pinguins, lobos e aves peculiares. As aves estão dos dois lados, de acordo com o meu texto, beleza? Belezinha. Ó, questão de número 5 foi a última questãozinha deste nosso bloco. Massa? Tranquilo? Show? Tudo ok contigo aí? Eu vou finalizando este bloco para que não nos estendamos demais e volto já já, tá bom? Para que continuemos aqui o nosso estudo resolvendo, obviamente, diversas questões. Forte abraço no seu coração. Toma aquele café, aquela água marota e volta, tá certo? Toma um cafezinho, joga do lado, joga uma água no rosto e vamos continuar o nosso estudo. Valeu, até já!